Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Pois já estamos no mês de setembro e talvez estejas já de volta a casa e vejas que o trânsito na rua vai aumentando, que chegam aqueles dias com finais de tarde espetaculares, com um pôr do sol muito bonito. E os mais novos começam a pensar na escola, os outros na universidade. Vamos aquecendo por mais um ano letivo. Cada um começa a prever os seus horários. E esta semana tive a oportunidade de ir a um hipermercado aqui perto de minha casa e vi uma cena que me ajudou a rezar. Pois uma mãe com 2 filhos, um que tinha mais ou menos 12 e outro de 8, estavam na zona dedicada ao regresso às aulas, a escolher cadernos, lápis, etc. E a certa altura o mais novo diz à mãe: "Oh mãe, eu preciso de uma mochila." E a mãe diz-lhe que ainda tinha a mesma do ano passado, ainda servia. E dá-lhe até o exemplo do irmão mais velho, que já utiliza a mesma mochila há vários anos. E a mãe responde-lhe: "Olha, traz uma nova no próximo ano." A criança não se rende e diz à mãe: "Oh mãe, mas esta mochila do Capitão América, é que com esta mochila eu vou estudar muito mais." A mãe ficou a olhar para ele e o irmão mais velho riu-se e eu também fiquei a pensar que tu e eu também já fomos crianças, que conhecíamos bem os atalhos para conseguir o que queríamos dos nossos pais. Esta pobre criança não levou a sua nova mochila. Talvez tenha ficado chateada, não sei, aquela tarde, naquele dia, aquele fim de semana. Eu não quero julgar a conveniência, não é, de se aquela criança devia ou não mudar de mochila, mas queria falar contigo, Jesus, sobre a força com que às vezes eu me apego às coisas, às mochilas, à facilidade com que às vezes me deixo enganar. E como nos faz bem às vezes ter menos coisas no nosso quarto, levar menos coisas para aquela viagem, perceber que há tantas coisas supérfluas na nossa vida e que são como pesos mortos que nos impedem de ir às vezes mais rápido. Ou a maneira como somos influenciados por um anúncio que diz que algo que agora só custa 99,99€, aproveite já, não é? Como somos enganados. E por isso, Jesus, estamos numa altura agora propícia para estas decisões e pedimos-te esta força, esta graça de sermos sóbrios. Como é que isto se consegue? Pois não é que há regras, não há regras fixas. Pois se calhar seria combinar 2 atitudes, como nos recorda São José Maria. Por um lado, diz ele que tenhamos uma pobreza real, que se note e que se toque, feita de coisas concretas, que seja um ato de fé em Deus, uma manifestação de que o coração não se satisfaz com as coisas criadas, mas que aspira ao Criador. Isto por um lado, e por outro também, dizia São José Maria, falava da naturalidade, que um cristão deve ser entre os seus irmãos os homens, de cuja vida participa, com quem se alegra, com quem colabora, amando o mundo e todas as coisas boas que há no mundo, utilizando as coisas criadas para resolver os problemas da vida. Pois aqui está um grande desafio da pobreza de espírito no meio do mundo. Por um lado, estar desapegado das coisas e ao mesmo tempo amá-las, como um dom de Deus para partilhá-las com os homens. É uma espécie, não sei, pensava Jesus que uma espécie de como um ponto de embreagem. É um equilíbrio interior que precisamos todos de ter para amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas não quer dizer que nós não amemos as coisas e que não nos alegremos por ter um bom computador, ou por haver autoestradas, ou por saborear, não sei, um gelado de baunilha, ou por ter uma mochila nova. Mas, Jesus, como é que nós conseguimos orientar as nossas vidas, a nossa relação com as coisas? Talvez possamos olhar para a tua vida, Jesus. Como é que tu te relacionavas com os bens materiais? E vemos que tu, sendo de uma condição modesta, nem rico nem pobre, utilizavas os bens de uma maneira equilibrada, virtuosa, perfeita. Não? Tu fazias o ponto de embreagem perfeito. Tu, Jesus, eras conhecido na aldeia porque ganhavas o sustento, não é? Com a profissão que exercias. Tinhas uma túnica boa, frequentavas
círculos sociais onde iam pessoas generosas, até ao ponto de te acusarem e de te chamarem glutão e bebedor. E convidava as pessoas de boa condição económica, Mateus, Zaqueu, José de Arimateia e tantos outros, que se abriram ao reino de Deus. E por outro lado, Jesus, mostraste-nos a predileção na tua vida diária por aqueles que tinham tão pouco, e colocas a viúva pobre como exemplo da relação com Deus, e contas como o pobre Lázaro chega ao seio de Abraão, e dizes claramente que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tantos exemplos, Senhor, nos dás desta relação com os bens criados. Mas eu olho para a minha vida e agora para setembro e para as coisas que tenho que comprar. Eu tenho ou não que comprar a minha mochila, tenho ou não que trocar de carro. Aquilo que vi na Amazon eu tenho que comprar. Como é que eu conheço? Como é que eu reconheço a vontade de Deus, a tua vontade de Jesus para mim em cada uma destas coisas? Se calhar temos que pensar que tudo isto pode passar pela tua oração. Em cada momento de oração nós concluímos dizendo que damos graças a Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações. Isto é, nós em cada momento de oração podemos tomar decisões que são coisas concretas, não são eufemismos. Quando tu rezas, Jesus muda a tua vida. Também nestes aspectos mais banais. Ajuda-te a perceber esses movimentos do coração para saber se deves ou não comprar, não sei, aqueles óculos, ou faz-te entender a sua alegria, porque quando foste à Decathlon, foste em primeiro lugar comprar aquilo que a tua mulher ou o teu filho precisava antes de ir a uma raquete de pádel que era só para ti, não é? É lógico que Jesus não te vai dizer se o teu carro deve ter jantes de liga leve ou não, mas dá-te a entender algo mais de fundo. Isto é, se precisas ou não mudar de carro. E depois há decisões que também são evidentes, não é? Se o teu carro tem 20 anos e o que gastas no mecânico já nem compensa, nem precisas de rezar muito sobre o assunto. Vê esses pontos e medita com profundidade. Também, noutras sugestões que dava São José Maria sobre a sobriedade. Não criar necessidades, cuidar do que se tem, prescindir de algo durante uma temporada, ou dar melhor aos outros, aceitar com alegria os incómodos, não se queixar se alguma coisa falta, e tantas outras coisas pequenas que cada um e tu podes agora descobrir neste caminho de oração. Neste caminho de oração podes também descobrir como Jesus quer que tu sejas solidário com aquilo que tens, e às vezes até prescindir de alguma dos teus caprichos, ou a tua cerveja, o teu café, aquele bolo que tu gostas à meia da manhã, para dá-lo aos pobres, para dar a quem mais necessita, e se calhar sem que as pessoas vejam, porque esse é o grande exercício da caridade, esse é o grande equilíbrio, esse é o ponto de embreagem perfeito que Deus te pede. Não temos muito tempo para analisar e para rezar contigo, Jesus, sobre o Evangelho até que nos propões para o dia de hoje, que é o Evangelho das Virgens Nécias, mas sim que podemos relacioná-lo, de alguma maneira, com este tema da sobriedade, com este tema da prudência, que o Evangelho de facto nos faz recordar e nos faz louvar, pois essas virgens que foram prudentes ao ponto de terem ódio suficiente para entrar no teu reino, Senhor. E deixo o Evangelho na app também para fazer também uma meditação pessoal sobre esse Evangelho. Jesus, eu não sei de que cor era a tua mochila, não é? E nem sei se a tua mochila era do Capitão América, mas sim que sei uma coisa. Imagino que Nossa Senhora ensinou-te a cuidar da tua mochila, de tudo aquilo que tinhas, mas a lavá-la, a estimar todas essas coisas com tanto carinho. E a amá-las porque eram boas e a necessitar só do que fosse mesmo necessário. E pedimos hoje a Nossa Senhora que nos ensine a sermos sóbrios, a saber que less is more, ou seja, o menos é mais, e a ter esse ponto de equilíbrio, esse ponto de embreagem na nossa relação com as coisas. Por um lado, naturalidade e agradecimento, e por outro, pobreza e desprendimento. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para as pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.